Hoje seria aniversário de um dos maiores gênios do cinema de todos os tempos, Charlie Chaplin. Um nome que atravessou décadas e ainda emociona, inspira e faz rir, mesmo sem dizer uma única palavra. E para celebrar essa data especial, o canal, curiosamente, preparou 10 curiosidades incríveis sobre a vida e a carreira desse verdadeiro ícone da história. Mas antes de começarmos, um recado rápido. Já clica no link da descrição para acessar o mini curso gratuito. Aprenda a criar uma fonte de renda na internet. Um conteúdo simples, direto e que pode transformar seu conhecimento em uma nova fonte de lucro. Agora, bora para a homenagem. Charlie Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889, no coração de Londres, em meio à pobreza e aos desafios de uma família marcada por dificuldades financeiras e emocionais. O que ninguém imaginava é que naquele mesmo ano, do outro lado do Canal da Mancha, algo grandioso também surgia. A Torre Eiffel, símbolo do progresso, da inovação e do espírito moderno que começava a tomar conta do mundo. É curioso pensar nisso. Enquanto um ícone de ferro era erguido com 300 metros de altura para celebrar a Revolução Industrial e a Exposição Universal de Paris, um menino franzino pobre e quase invisível para o mundo nascia para se tornar um gigante do cinema e da arte. De um lado, a frieza do metal. Do outro, a sensibilidade de um artista que faria multidões sorrirem e chorarem sem dizer uma palavra sequer. Chaplin, com seu olhar triste e expressivo, com sua performance silenciosa e seu humor carregado de crítica social, se transformou no oposto da frieza da tecnologia. Ele era emoção, era humanidade, era alma. Ambos nasceram em 1889. Ambos resistiram ao tempo, ambos viraram ícones. Mas enquanto a Torre Eiffel impressiona pela grandiosidade do concreto, Charlie Chaplin permanece eterno pela profundidade do que despertou nas pessoas. Coincidência? Talvez. Mas o destino parece ter escolhido aquele ano para colocar no mundo 2 monumentos. Um feito de ferro e o outro de puro talento. Você provavelmente já viu aquela figura. Chapéu coco, um bigodinho fino, uma bengala girando na ponta dos dedos, roupas largas e um andar engraçado que mais parece uma dança. Mas por trás desse jeito atrapalhado estava um dos personagens mais profundos e revolucionários da história do cinema. O Vagabundo, criado por Charlie Chaplin em 1914. Ele nasceu de forma quase improvisada, num estúdio em Hollywood. Chaplin juntou algumas roupas emprestadas, calçou sapatos muito maiores que seus pés, colocou o bigode falso e, sem saber, acabava de dar vida a um símbolo eterno da cultura popular. Mas o Vagabundo não era só piada. Ele era poesia, ele era crítica, ele era um espelho do mundo. Enquanto fazia o público rir com suas trapalhadas, o Vagabundo denunciava a pobreza, o desemprego, a desigualdade, a solidão. Tudo isso num tempo em que as palavras não tinham vez nos filmes. Ele não falava, mas dizia tudo. O mais impressionante? Mesmo mais de 100 anos depois, o Vagabundo ainda emociona. Ele não envelheceu. Porque o que ele representa, a luta silenciosa dos invisíveis, o sorriso diante da tragédia, a esperança teimosa, continua atual. Charlie Chaplin criou um personagem que virou humanidade pura. E se você achava que o humor era só para rir, Chaplin provou que rir também é uma forma de resistir. O Vagabundo não tinha nada, mas nos deu tudo: emoção, reflexão e arte em sua forma mais genuína. Apesar de ser um dos maiores ícones do cinema, Charlie Chaplin foi um dos últimos a aceitar a transição para os filmes falados. E isso não foi por acaso. Quando o som começou a invadir as telas de cinema no final da década de 1920, muitos artistas correram para se adaptar. Mas Chaplin não. Ele resistiu. Por quê? Porque acreditava que as palavras limitavam o sentimento.
Para ele, o verdadeiro poder da arte estava no silêncio, no gesto, no olhar. Chaplin defendia que a linguagem do corpo era universal, que o sofrimento de um homem faminto, o amor não correspondido, a alegria de uma criança, tudo isso podia e devia ser transmitido sem precisar de uma única fala. Em seus filmes mudos, cada movimento era cuidadosamente pensado para tocar o público sem dizer uma palavra. E funcionava. Funcionava tanto que pessoas do mundo todo, de diferentes línguas e culturas, se emocionavam com as mesmas cenas. Enquanto o cinema corria para o futuro com microfones e diálogos, Chaplin permanecia firme no passado, não por teimosia, mas por convicção. Ele acreditava que o silêncio, quando bem usado, fala mais alto que 1000 discursos. E mesmo quando finalmente cedeu ao som, como em O Grande Ditador, ele o fez com maestria. Não apenas falando, mas usando as palavras para causar impacto, como no famoso discurso final que ecoa até hoje. Essa escolha ousada de Chaplin mostra o quanto ele confiava no poder da emoção pura. E nos lembra que, às vezes, o que não é dito é exatamente o que mais nos toca. Poucos sabem, mas Charlie Chaplin não era apenas um gênio da atuação e da direção. Ele também era um compositor brilhante. Sim, aquele homem que arrancava risos e lágrimas com seu personagem cômico e desajeitado também era o responsável por muitas das trilhas sonoras que tocavam ao fundo de suas cenas mais emocionantes. E entre todas elas, uma se destacou e ultrapassou as barreiras do tempo. Smile, a música tema de tempos modernos. Chaplin compôs a melodia de Smile em 1936 para acompanhar uma das suas obras mais marcantes. A música nasceu instrumental, como era comum na época dos filmes mudos, e só anos depois ganhou letra. Uma letra que dizia exatamente aquilo que Chaplin sempre quis passar com sua arte. Mesmo quando tudo estiver desmoronando, sorria. A mensagem era clara. O mundo pode ser cruel, mas o sorriso ainda é uma forma de resistência. Essa composição tocou tanta gente que foi reinterpretada por artistas do mundo inteiro. Entre eles, ninguém menos que Michael Jackson, que considerava Smile uma das suas músicas favoritas de todos os tempos. Ele não apenas gravou uma versão emocionante da canção, como também costumava mencioná-la em entrevistas como uma de suas maiores inspirações. Chaplin, sem usar uma só palavra, já havia escrito, com notas e emoções, uma das mensagens mais poderosas da história do cinema. Ele provava mais uma vez que sua genialidade ultrapassava o que se via nas telas. Ela podia ser sentida até na música. E é por isso que Charlie Chaplin permanece eterno, porque seu talento não se limitava a um personagem, a uma fala ou a uma era. Ele era completo. Um artista que tocava a alma das pessoas em todas as formas possíveis. Durante a Guerra Fria, em meio ao clima tenso de perseguições ideológicas nos Estados Unidos, nem mesmo Charlie Chaplin escapou das suspeitas. Apesar de ser uma das maiores estrelas do cinema mundial, Chaplin passou a ser visto com desconfiança pelo governo americano por conta de suas ideias progressistas e posicionamentos políticos, especialmente por defender os direitos dos trabalhadores, criticar o capitalismo selvagem e levantar pautas sociais em seus filmes. Chaplin nunca declarou ser comunista, mas em uma época em que qualquer pensamento divergente podia ser visto como ameaça, sua postura pacifista e crítica o colocou na mira do FBI. Ele foi investigado por anos e rotulado como persona non grata nos Narilwaria. Em 1952, quando viajou para a Europa para divulgar seu novo filme, Luzes da Ribalta, recebeu uma notícia chocante. O governo americano havia negado sua reentrada no país. Um golpe duro para alguém que havia feito praticamente toda a sua carreira em Hollywood. Indignado, Chaplin decidiu não voltar mais,
Se estabeleceu na Suíça com sua família, onde viveu em paz, longe dos holofotes de Hollywood, mas sempre lembrado pelo público como um ícone da sétima arte. 20 anos se passaram, e foi apenas em 1972 que os Estados Unidos resolveram fazer as pazes com o gênio que haviam exilado. Naquele ano, Charlie Chaplin foi convidado a retornar para receber um Oscar honorário pela sua contribuição histórica ao cinema. A cerimônia foi marcada por um momento emocionante. O público o aplaudiu de pé por longos 12 minutos. A maior ovação da história do Oscar até hoje. Foi uma reparação simbólica, mas também uma prova de que a arte verdadeira atravessa qualquer barreira política, qualquer fronteira. Chaplin não precisava mais provar nada. Ele já era eterno. Em 1978, uma história tão absurda quanto um roteiro de filme tomou conta dos jornais do mundo inteiro. O corpo de Charlie Chaplin havia sido roubado de seu túmulo, na pacata vila de Coursier-sur-Vevey, na Suíça. O gênio do cinema mudo, falecido no Natal de 1977, mal havia sido sepultado quando criminosos decidiram transformar seu descanso eterno em um plano de chantagem macabro. 2 homens, refugiados do leste europeu em dificuldades financeiras, desenterraram o caixão de madrugada e esconderam o corpo em uma plantação de milho, a poucos quilômetros dali. O objetivo? Exigir resgate da família de Chaplin, ameaçando inclusive profanar ainda mais os restos mortais caso não recebessem o pagamento. A viúva de Chaplin, Ona, recusou-se firmemente a ceder às exigências. Em vez disso, colaborou com a polícia em uma operação meticulosa que durou várias semanas. As ligações dos criminosos foram rastreadas e, após uma investigação intensa, ambos foram presos. Um deles confessou o crime e levou a polícia ao local exato onde o corpo estava enterrado. O mundo respirou aliviado e a memória de Chaplin pôde, enfim, descansar em paz. Só que desta vez, literalmente blindado, seu caixão foi enterrado novamente no mesmo cemitério, mas agora envolto em uma camada espessa de concreto, impossível de ser removida. Esse episódio surreal, que mistura crime, drama e até um toque de humor sombrio, parece coisa de cinema, mas foi real. E é só mais um capítulo extraordinário da vida de um homem que nunca deixou de surpreender, nem mesmo depois da morte. Charlie Chaplin teve uma vida amorosa tão intensa quanto sua carreira nos palcos. Ao longo de sua vida, casou-se 4 vezes, e todos os seus casamentos chamaram atenção, não só pela diferença de idade, mas também pelos escândalos e paixões que o cercaram. Sua última e mais duradoura união foi com Una O'Neill, filha do renomado dramaturgo Eugene O'Neill. Quando se casaram, ele tinha 54 anos e ela apenas 18. Apesar das críticas, o relacionamento foi repleto de amor e cumplicidade, durando até a morte de Chaplin. Desse casamento nasceram 8 dos seus 11 filhos. Um verdadeiro clã artístico, com alguns deles seguindo a veia criativa do pai. Entre todos, Geraldine Chaplin se destacou como a mais conhecida. Ela cresceu imersa no universo do cinema e, desde cedo, mostrou talento para a atuação. Tornou-se uma atriz respeitada no cenário internacional, atuando em filmes de diretores renomados como Carlos Saura e Robert Altman. Com sua elegância discreta e presença marcante, Geraldine não apenas herdou os traços de seu pai, mas também sua sensibilidade artística e compromisso com papéis que dizem algo ao mundo. A história da família Chaplin é por si só uma verdadeira saga cinematográfica. Um gênio do cinema mudo, um amor improvável, uma família numerosa e um legado que ultrapassa gerações. O nome Chaplin continua ecoando não apenas como símbolo do riso, mas também como herança viva de uma arte que emociona, provoca e transforma. O Grande Ditador, lançado em 1940, não foi apenas um filme, foi um ato de coragem.
Em plena ascensão do nazismo e quando o mundo ainda titubeava diante das atrocidades de Hitler, Chaplin fez o impensável. Usou o humor como arma para criticar abertamente um dos regimes mais perigosos da história. No longa, ele interpreta dois personagens, um humilde barbeiro judeu e o ditador Adenoid Hynkel, uma sátira direta a Adolf Hitler. O bigode, os gestos exagerados, os discursos inflamados em uma linguagem inventada que imitava o alemão, tudo servia como espelho distorcido e dolorosamente real do Führer. A coincidência entre os dois homens vai além da aparência. Chaplin e Hitler nasceram com apenas 4 dias de diferença em abril de 1889. E ambos usavam o mesmo estilo de bigode, o que torna ainda mais impactante a dualidade do filme. Chaplin usou essa semelhança física para criar uma crítica ácida, ousada e ao mesmo tempo poética. E no final do filme, abandonando o personagem, Chaplin faz um dos discursos mais poderosos do cinema, um apelo emocionante pela paz, liberdade e pela humanidade. O impacto de O Grande Ditador foi imediato. Em um momento em que o mundo ainda hesitava em enfrentar Hitler com firmeza, Chaplin usou sua arte para lançar luz sobre o absurdo da tirania. O filme foi proibido na Alemanha nazista e em todos os países sob seu domínio, mas isso não impediu que sua mensagem ecoasse ao redor do planeta e atravessasse gerações. Com esse filme, Chaplin mostrou que o riso pode ser uma forma de resistência, que o cinema pode ser mais do que entretenimento, pode ser um grito de consciência. E é por isso que, até hoje, O Grande Ditador é lembrado não apenas como uma obra-prima do humor, mas como um manifesto pela humanidade. Apesar de ser um dos maiores gênios da história do cinema, Charlie Chaplin recebeu apenas um Oscar competitivo em toda a sua carreira. E, surpreendentemente, não foi por atuação, direção ou roteiro, mas por melhor trilha sonora em 1973, pelo relançamento do filme Luzes da Ribalta, originalmente lançado em 1952. Uma ironia para quem revolucionou o cinema com seu talento multifacetado, mas que também evidencia o quanto Hollywood demorou a reconhecer sua grandiosidade. Durante décadas, Chaplin foi ignorado pelas grandes premiações, muito por conta das polêmicas políticas em torno de seu nome. Durante o período da Guerra Fria, o ambiente político nos Estados Unidos era extremamente hostil e Chaplin, acusado de simpatias comunistas, acabou sendo marginalizado e exilado da indústria que ele mesmo ajudou a moldar. Mesmo assim, ele seguiu criando e encantando o mundo inteiro. Foi apenas em 1972, já com 83 anos, que a Academia decidiu prestar uma verdadeira homenagem à sua trajetória. Ele foi convidado a retornar aos Estados Unidos para receber um Oscar honorário pelo conjunto da obra. A cerimônia foi marcada por um dos momentos mais emocionantes da história do cinema. Chaplin, visivelmente comovido, foi ovacionado por mais de 12 minutos seguidos, aplaudido de pé por toda a plateia. Era o reconhecimento, enfim, que sua genialidade merecia. O homem que fez o mundo inteiro rir, muitas vezes com lágrimas nos olhos, finalmente recebia o aplauso da indústria, que por tanto tempo o ignorou. Chaplin não buscava prêmios, ele buscava provocar reflexões. Criar beleza, tocar a alma das pessoas, mas quando os prêmios vieram, mostraram ao mundo que o tempo pode tardar, mas não apaga o brilho de um verdadeiro ícone. Essa história é realmente fascinante e uma das mais curiosas sobre a vida de Chaplin. O concurso de imitadores de Charlie Chaplin ocorreu em 1915, durante uma viagem do artista à Suíça. Ele, sendo uma figura mundialmente conhecida e reconhecida pelo seu estilo único de comédia, decidiu participar de uma competição em que o objetivo era imitar a si mesmo. No entanto, o resultado foi surpreendente. Ele ficou em terceiro lugar,
A ironia e o humor desse evento são evidentes, já que Chaplin, com toda sua habilidade e fama, não foi capaz de superar as imitações feitas por outros competidores. Existem várias explicações para esse episódio. Alguns dizem que Chaplin, sendo tão associado ao seu personagem icônico, não conseguiu se distanciar o suficiente de sua própria imagem para conseguir uma interpretação inovadora ou engraçada. Já outros sugerem que o fato de ele estar tão imerso em sua própria criação pode ter dificultado sua capacidade de se ver de uma maneira diferente, o que acabou prejudicando sua performance. Essa história, que pode parecer uma piada ou uma anedota engraçada, demonstra que até mesmo os maiores gênios podem ter seus momentos de fracasso, o que torna a figura de Charlie Chaplin ainda mais humana e acessível. Além disso, a ironia desse evento também destaca o quanto ele estava sempre disposto a se colocar em situações inesperadas e, claro, sempre a favor do riso. Chaplin não foi só um comediante, foi um poeta visual, um mestre do silêncio que fez o mundo rir, pensar e sentir tudo ao mesmo tempo. Hoje, celebramos não apenas seu nascimento, mas o legado eterno que ele deixou em cada frame, cada passo engraçado e cada lágrima disfarçada de sorriso. E se você quer continuar aprendendo e se inspirando, clica agora no link da descrição e comece hoje o mini curso gratuito Aprenda a criar uma fonte de renda na internet. É leve, direto e pode ser o começo de uma nova história, a sua. Feliz aniversário, Charlie Chaplin. Canal Curiosamente, porque curiosidade é combustível para a mente.